disponibilizar ela também, tá? A gravação da aula de revisão do quinto período, aula de revisão número 4, tá? Vamos começar a aula. Então, essa live eu estou gravando para alimentar o portal lá do YouTube e o portal da Faculdade de São Lourenço, com a respectiva URL. Tá tudo nos conformes. Já te respondo, Gabriel. Então tem muito material para vocês. Hoje eu fiz a prova está muito bem feita, graças a Deus. Fiz ela isento de análise de qualquer questão. Fiz uma prova nova, sentei e montei a prova do começo ao fim. Nós temos que disponibilizar para a mantenedora mais questões, então nós temos que disponibilizar 10 questões fechadas e 5 abertas, mas a prova de vocês vai ter um número normal de questões, se não me engano são 8, né? São 5 fechadas e 3 abertas, valendo meio ponto cada uma. Então a prova está montada. Eu acredito que vocês que têm frequentado a minha aula aqui, tanto na live quanto ouvindo as minhas gravações que eu disponibilizo no portal, vão sentir muita facilidade na hora da prova, tá? Eu vou trabalhar com um tema hoje e ao final vou abrir para pergunta se alguém tiver alguma pergunta específica para fazer. Não vai ser uma live muito extensa, vai ser mais direcionada. E se te pintar alguma dúvida também, você pode iniciar pelo chat aí. Escreve a dúvida que eu respondo, tá? Gabriel está perguntando, o conteúdo da N1 será somente o que está no portal? Exatamente. Lá no portal nós temos desde o início das atividades no portal, nós trabalhamos com a ação penal. Tá? A ação penal foi a parte inicial. Salvo engano, no portal a gente começou com a ação penal privada. Então vai ser dali para frente. Mas, de toda sorte, eu estou dando mais enfoque, vamos colocar assim. Boa noite, Amanda. Eu estou dando mais enfoque aos procedimentos, tá? Mas de toda sorte, os procedimentos se relacionam com as modalidades de ação penal. Então tem que estudar as ações penais também. Mas eu vou destacar para a prova procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo e procedimento dos crimes praticados pelo servidor público, tá? Beleza? Aí no conteúdo de vocês, de hoje, eu já coloquei a aula de revisão gravada, mas é uma aula de revisão do procedimento sumaríssimo. Hoje, na nossa aula, eu vou trabalhar para a gente fechar a nossa revisão, porque a matéria já está extensa até para sexta-feira. Sexta-feira eu vou colocar para vocês aí, no máximo, eu vou colocar para vocês uma atividade de frequência com mais uma ou duas questões relacionadas com a prova N1, tá? Mas em relação ao conteúdo de áudio, de vídeo aulas, material e matéria de revisão já estarão todas postadas a partir de hoje. Já terão todo o material para estudo a partir de hoje. Tá bom? Ótimo. Sexta-feira, então, só uma atividadezinha de frequência para verificação da falta, da presença, tá? Aí vocês entram, respondam as questões e encerram o portal. Tá? Então vamos lá. Aula de hoje, mais ou menos aí de uns 15 minutos. Não vai passar disso. Nós vamos trabalhar com o procedimento ordinário e o procedimento sumário, que é a gente fecha a matéria de procedimentos que eu vou dar destaque na prova. Toda a matéria postada no portal e também a matéria dos procedimentos. Beleza? Destaque aí para N1 em procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo e crimes praticados pelo servidor público no exercício da função. Vamos lá. Procedimento ordinário no processo penal, procedimento sumário. Iniciando pelo procedimento ordinário no artigo 400 do Código de Processo Penal. Senhores, nós tivemos uma reforma em 2008, foi uma reforma muito significativa, e essa reforma no Código de Processo Penal modificou a sistemática do procedimento ordinário. A rigor, o procedimento ordinário ele é base para todos os demais procedimentos. Quando em outros procedimentos nós não tivermos dispondo de matéria de forma diversa,
Porque se estivermos dispondo de matéria de forma diversa, o que vai valer é o procedimento especial. Mas se não estivermos dispondo de matéria diversa no procedimento especial e o procedimento especial for, de certa forma, omisso, então nós teremos aqui o socorro, o recurso da analogia ao procedimento ordinário, que é o procedimento base, tá? A reforma. Vou situar o procedimento ordinário, beleza? Junto com a reforma de 2008. Então a reforma trouxe um objetivo, um novo paradigma para o procedimento ordinário, para os procedimentos. O principal paradigma, o principal pano de fundo da reforma foi concentração dos atos processuais e celeridade processual. Tivemos isso como pano de fundo na reforma de 2008. Então, já no procedimento ordinário, que por tradição é mais lento, mais rico em direitos e garantias fundamentais, mais rico em garantismo penal, processual penal, mesmo nele nós tivemos a pincelada de celeridade e concentração dos atos processuais. Então, nós temos uma nova ideia de audiência de instrução e julgamento, que é a concentração dos atos processuais, ou fazermos da audiência de instrução e julgamento uma audiência única. Tentar, pelo menos, fazer com que essa audiência seja uma audiência única. Uma única assentada para resolver tudo e os autos serem conclusos para a sentença. Nesse sentido. Tá bom? Então vamos situar agora a persecução penal. Bom, normalmente nós temos um procedimento de inquérito policial pretérito. Já sabemos que o inquérito policial ele é dispensável, tem como característica a sua dispensabilidade, mas é uma praxe, né? Na prática forense nós temos o inquérito pretérito. Lembrando que é possível um processo penal ser deflagrado através de denúncia pessoal do promotor de justiça ou do órgão do Ministério Público. Mas imaginemos nesse meu exemplo que temos aí um inquérito policial pretérito. Então temos aqui um inquérito policial finalizado pelo delegado de polícia com o seu relatório. Os autos de inquérito policial são enviados ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai autuar, colocar capa, numeração, e vai colocar os autos conclusos ao juiz de direito. O juiz de direito, antes de analisar propriamente os autos, vai abrir vista ao titular da ação penal. Titular da ação penal. Em se tratando de procedimento ordinário, provavelmente vai ser o Ministério Público ou, eventualmente, o particular na ação penal privada subsidiária da pública, não é isso? Via de regra, provavelmente, eu acho pouco provável que podemos aí superar numa queixa, ainda que em concurso de crimes, a alçada do teto de 4 anos para o rito ordinário. Muito pouco provável. É um exercício hermenêutico difícil aí. Mas, então, certamente a atribuição vai ser do Ministério Público do oferecimento da inicial acusatória através da denúncia. Certo? A não ser que o promotor durma no ponto, né, se omita por qualquer razão, e aí abre-se a hipótese de oferecimento após o decurso do prazo ministerial de oferecimento da denúncia de 5 ou 15 dias, se o denunciado estiver preso ou estiver solto, 5 ou 15 dias para oferecimento da denúncia. Se esgotar esse prazo sem oferecimento, nasce para o particular, através da ação penal privada, subsidiária da pública, nasce essa hipótese. Mas então, imaginemos aí que o juiz abra a vista ao promotor de justiça, o promotor de justiça oferece a denúncia pelo tipo penal específico, num crime comum, em que eu tenha um réu, um acusado comum, e o juiz de direito vai receber a inicial acusatória. Antes de receber, ele avalia a inicial acusatória nos seus requisitos processuais. Ele vai avaliar se os fatos narrados são lógicos, ele vai avaliar a inicial acusatória
se ela não é inepta, superada essa análise dos requisitos processuais da inicial acusatória, o juiz avalia em ato contínuo se não é causa de absolvição sumária. Se for causa de absolvição sumária, no artigo 397 lá do Código de Processo, o juiz ali mesmo absolve, né? Enfrenta o mérito e absolve. Só fazendo voltando aqui um pouquinho. Quando o juiz, antes de receber a inicial acusatória, avalia requisitos processuais da inicial, se ela é inepta, se os pressupostos processuais foram preenchidos, etc. Se não forem preenchidos, é razoável que o juiz intime o titular da ação penal, mande ele emendar a inicial no prazo legal, para corrigir alguma irregularidade processual. Se não corrigir, aí o juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 475, salvo engano, do Código de Processo Civil. Tá? Extinção do processo sem resolução do mérito. Superada a etapa dos requisitos processuais, se estiverem todos ok, aí o juiz passa a enfrentar o mérito. Ele analisa se é causa de absolvição sumária. Se tem algum dos elementos ali da absolvição sumária do Código de Processo Penal, no 397. Se tiver, o juiz pode absolver o acusado, absolvição sumária, absolvição liminar, e resolver o mérito, né? Absolver o acusado com resolução do mérito. E o promotor, se tiver interesse, depois pode recorrer via apelação, embargo de declaração ou apelação. Ótimo. Superada a etapa da absolvição sumária, se não tivermos uma absolvição sumária ali no procedimento ordinário, o juiz agora sim vai receber a inicial acusatória. Receber de forma solene, né? De forma oficial. Vai dar uma decisão, vai despachar recebendo a inicial acusatória. Receba a inicial acusatória pelos seus próprios fundamentos, eis que preenchido a justa causa e os seus elementos. Cite-se o acusado para apresentar a resposta à acusação no prazo legal de 10 dias. Data e assina. Essa decisão de recebimento da inicial acusatória é uma decisão importantíssima porque é o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Tá? A prescrição começa a correr da data do fato. Mas da data do fato até o recebimento da inicial acusatória pode ter transcorrido um tempão, né? Pois é. Quando o juiz recebe a inicial acusatória, interrompe o prazo de contagem da prescrição daquele crime e volta a correr do zero. Isso que é interromper o prazo. Interrompe e volta a correr do zero com o despacho de recebimento da inicial acusatória. Portanto, é uma decisão muito importante logo no começo do processo penal. Tá? O recebimento da inicial acusatória retroage à sua propositura? Não. Eu posso ter uma inicial acusatória oferecida no mês de janeiro e, dependendo da estrutura da vara criminal, do número de servidores, do funcionamento daquela vara, pode ser que ela seja recebida daí a 3 meses, 2 meses ou uma semana. Então não retroage, não. O promotor oferece a inicial acusatória numa determinada data, e aí esse oferecimento, a princípio, sob o ponto de vista prescricional, não é relevante. Só será relevante quando o juiz receber a inicial e despachar o recebimento dessa inicial acusatória, que vai ser léguas à frente, tá, Hugo? Beleza? Então, eu tenho o recebimento da inicial acusatória e citação. O primeiro ato é a citação do acusado para apresentar resposta à acusação. Esta resposta à acusação é uma resposta, hoje em dia, com a reforma de 2008, uma resposta completa. É uma defesa preliminar, né, que a gente pode chamar ou resposta à acusação, com todos os seus elementos preliminares, matéria de mérito, obrigatoriamente, olha aí para N1, obrigatoriamente, com o arrolamento das testemunhas. Aqui no procedimento ordinário nós vamos poder arrolar até 8 testemunhas, então significa que eu posso arrolar 5, né?
Vai ter uma questão de prova sim, viu? Procedimento ordinário, pode rolar 5 testemunhas, tá verdade? Isso é verdade? Pode. Porque o código fala em rolar até 8 testemunhas. Cuidado com isso, tá? E eu excepcionei a regra geral, dizendo que em alguns casos pitorescos, como o caso do ex-presidente Lula, nós tivemos, no caso dele, testemunhas arroladas pela defesa em número de mais de 40 testemunhas, salvo engano. Todas foram ouvidas. Excepcionalmente, pode-se extrapolar em nome da ampla defesa, do contraditório, podemos arrolar um número maior de testemunhas. Tá? Menos um número inferior, e esses testemunhos são arrolados a critério de quem as interessa. Tá? Então, até 8 testemunhos no procedimento ordinário. Ótimo. Iniciado a audiência. Né? Chega o dia da audiência. Vamos assentar, né? Vamos ter a assentada da audiência, instrução e julgamento. Beleza. O juiz vai fazer de tudo para que essa audiência seja única. Um único dia, uma única assentada de instrução e julgamento. Não vai ser fácil, tá? Mas vai fazer isso. Imaginem que a acusação rolou 8 testemunhas e a defesa rolou 8 testemunhas. Ouvir 16 testemunhas num dia é muito difícil. Sem contar que provavelmente as 16 testemunhas podem não ter sido localizadas. E vai demandar mais diligência dos oficiais de justiça e nesse ponto vai ter que fracionar a audiência para um outro dia. Então é difícil, tá? Mas a ideia é de concentração dos atos processuais. Bom, a vítima é a primeira a ser ouvida, se possível. Pode ser que ela tenha morrido, tenha sido assassinada no latrocínio, então a vítima pode ser que não seja ouvida. Então, se possível, a vítima é a primeira a ser ouvida. Depois, testemunhas da acusação, em número de 8, até 8, e depois, testemunhas da defesa também em número de até 8 testemunhas. Posteriormente, o juiz, se necessário, pode ouvir peritos, né, pessoas profissionais de outras áreas para ajudar no feito, peritos, pode promover acariações entre testemunhas. Então, uma vez que a testemunha é ouvida ali, se o juiz desconfiar dela, ele não vai dispensá-la, vai mandá-la guardar na salinha ao lado para uma potencial futura acariação, sob pena de crime de falso testemunho, não é assim? O juiz vai promover a acariação das testemunhas se for necessário. E ao final, como regra da ampla defesa contraditória, vai ouvir o acusado, tá? Vai interrogar, é o ato de interrogatório, o último ato. O juiz faz perguntas, MP faz perguntas e, por último, a defesa faz perguntas. Beleza? A reforma trouxe como regra no procedimento ordinário debates orais. 20 minutos para a acusação, se houver a assistente da acusação, mais 10 minutos, e esses 10 minutos do assistente da acusação são acrescidos ao tempo da defesa depois. 20 minutos para a defesa, se tiver ocorrido assistente da acusação, mais 10 minutos para a defesa. Se necessário for, mais 10 minutos para cada parte, tá? Isso muito difícil de ocorrer sem audiência, em debates orais, alegações finais orais pelo promotor, e aí o promotor vai falando, o servidor público vai digitando. Muito difícil, hein? Ainda mais no procedimento ordinário, que o volume de processo é muito grande, de audiências num dia. Mas para a academia, vocês têm que ficar atentos. É regra. A regra das alegações finais são debates orais, desses termos. Se não for possível os debates orais, no procedimento ordinário, há previsão expressa de memoriais, de alegações finais, através de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 5 dias, tá? Para cada parte, começando pelo Ministério Público, terminando com a defesa. Então, atenção, para N1. Há, no procedimento ordinário, previsão expressa de memoriais orais. Beleza? E outro detalhe importantíssimo. No procedimento ordinário, o Código de Processo Penal fez previsão de sentença prolatada em audiência. Muito difícil na prática. Todo mundo me ouvindo?
Parece que caiu aqui. Voltei. Estou de volta. Caiu aqui meu áudio, estou de volta. Todo mundo me ouvindo? Ô, buceta. Todo mundo me ouvindo agora? Voltou, né? Ok. Então, atenção que as alegações finais, a regra é que seja oral. Tem previsão, inclusive, de sentença em audiência procedimento ordinário, hein? O código fala em previsão de sentença. Tem previsão de sentença lá no procedimento ordinário. Sentença em audiência, é isso que eu estou querendo destacar. Sentença em audiência. Difícil isso na prática, imagina só o juiz dando sentença em audiência. Eu vou falar a verdade para vocês, eu já vi isso uma vez só, mas foi num procedimento civil em juizado especial civil, em 14 anos de advocacia. Nunca vi. E advoguei bastante, principalmente no interior, capital. Nunca vi. Difícil isso, tá? Muito difícil. É o ideal da lei, mas é muito difícil. Mas vocês têm que saber que tem previsão expressa na lei para a sentença, mesmo no procedimento ordinário, de sentença em audiência. Atenção para isso na N1, beleza? Se o juiz não conseguir dar a sentença em audiência, ele vai dar a sentença em 10 dias esse que é um prazo impróprio, compõe um prazo impróprio. O juiz pode violar, dado o excesso de serviço. Tá? Beleza, fechamos o procedimento ordinário, é isso aí. Procedimento sumário, para a gente caminhar para o final da aula. A ideia do procedimento sumário é a mesma. Só ele vai ser cabível de forma diferente, né? Para o ordinário, para os crimes cuja pena máxima é igual ou superior a 4 anos, isso vai cair na prova N1 de vocês, que eu bolei hoje. Procedimento ordinário só para os crimes cuja pena máxima é igual ou superior a 2 anos. Outra coisa, nós temos que considerar para a fixação do procedimento ordinário majorantes, expressão sinônima. Causa de aumento de pena, expressão sinônima. Forma circunstanciada do crime. Isso tudo é uma coisa só. Majorante, causa de aumento de pena e forma circunstanciada do crime. Tem que considerar. A modalidade de crime qualificado. Crime qualificado leva-se em consideração também. E concurso de crimes praticados pelo mesmo autor no mesmo cenário fático. Tem que somar todas as máximas do crime para saber se é igual ou superior a 4 anos para ser ordinário, não é isso? Agora para N1, olha o detalhe da N1. Agravante, eu posso considerar agravante para fixação do tanto de competência do juízo competente? Não. Por que não? Porque o Código Penal não previu quanto agrava da pena. Não previu. Tá? Jurisprudencialmente, nós sabemos que é 1/6. Mas isso não está no Código Penal. Então não pode ser utilizado. Agravante não, hein? Agravante não entra. Lembra lá na hora da prova. Outra coisa. Procedimento sumário. Vamos lá. A ideia do procedimento sumário é a mesma. Todavia, o procedimento sumário vai ser analisado, baseado nos critérios que eu acabei de mencionar, mas para os crimes cuja pena máxima fique entre, olha a N1, hein? Fique entre 2 e 4 anos. 2 e 4 anos. Entre, fique ali no intervalo aberto da matemática. Não inclui 2, nem inclui 4. Entre 2 e 4 anos, ok? Bom, nós temos também uma ideia mais célere ainda, uma ideia de celeridade mais intensa no procedimento sumário, com uma audiência única, nos mesmos moldes. Ouve-se a vítima, testemunhas em número de 5. Agora nós temos 5 testemunhas para acusação, 5 testemunhas para defesa. Eventuais peritos, se necessário for, acariações, se necessário for,
E por último, interrogatório do réu. Beleza? Debates orais. Previsão de debates orais aí no Código de Processo Penal. Tem previsão de debates orais. Né? Mesma forma do procedimento ordinário. 20 mais 10 minutos, se necessário for, para cada parte. E se houver assistente da acusação, 10 minutos. Falando sempre depois do promotor de justiça. Assistente de acusação fala sempre depois do promotor de justiça. Todavia, atenção para N1, não há previsão no procedimento sumário de alegações finais via memoriais escritos no prazo de 5 dias sucessivos. Tudo bem, não há previsão expressa, mas, se necessário for, analogicamente ao procedimento ordinário, pode ser utilizado memoriais. Ele só não tem previsão expressa no sumário, mas pode ser usado analogicamente. Cuidado com essa jogadinha na N1, tá? Há previsão de sentença em audiência. Muito difícil também de acontecer, mas há previsão de sentença em audiência. Beleza? Tá aí. Esse é o procedimento sumário a ser adotado nos casos de regência, quando for o caso. Beleza? E agora eu abro para perguntas. Deixa eu ver quem está na sala aqui. Grande Amanda. A Carol está aí também. Daniel Noronha. A Daira. Davidson. Hélida. Beleza, Hélida. Fabiana. Fábio Ribeiro. Filipão tá aí? Filipão veio na aula hoje? Ô, Filipão sumido. Beleza, bicho? Tá assistindo lá o filme do Michael Jordan? Tá dando show Michael Jordan lá, hein, Filipão? Hã? Na Netflix, tá passando lá The Last Dance, lá do time do Bulls. Assiste lá, todo mundo assiste, que tá muito bacana. Francisco tá aí, Gabriel Souza, Gabriel Pereira, essa turma é boa de Gabriel, só Gabriel bom. Giovana, Elisa, grande Hugo, a Ingrid também, o Isaías e a querida Camila. Beleza? Tem alguma dúvida, senhores? Podemos encerrar a live? Vou interromper a live aqui.